Máquina, vê só. Vou tentar explicar aqui. Primeiramente, a função a gente tem que colocar def, que basicamente é a sintaxe que vai falar que tudo que tiver aqui e identado nesse def vai ser minha função. Então vamos criar uma função bem simples mesmo, tá ligado? Por exemplo, vai ser a área. Eu quero a área de um quadrado, tá certo? Vai ser uma função que ela vai descobrir a área desse quadrado que eu quero. O que é que eu preciso para isso? Vamos lá. Eu vou colocar minha def, que significa função, e eu chamo essa função de área, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou criar um parênteses aqui, porque toda função ela precisa de um parâmetro. É aquela coisa lá do while, por exemplo. Então, a minha função aqui, a área do quadrado, na verdade, ela só depende de uma única variável, que é o lado, né? Porque a área do quadrado é o lado ao quadrado, né? Então o que acontece? Coloquei que minha variável aqui, coloquei que criei aqui, né? Minha funçãozinha, minha função área, e a área depende de uma única variável, né? Então o que é que eu vou falar? Quando eu coloco o return, eu quero que ele me retorne o que eu vou escrever aqui. Então, por exemplo, área do quadrado seria, vamos colocar A, que seria o lado, né, elevado a 2, por exemplo. Ou pode ser A vezes A, por exemplo. Mas vamos enxergar assim. Então, o que foi que eu fiz? Eu defini minha função, área, que depende de A. Tá? Eita, bexiga. Depende de A. Tranquilo? E o que significa return? Return, ele vai literalmente me retornar o que eu pedi aqui, ó. Entendeu? Então, quando eu escrever print área, ele não vai me retornar isso aqui tudo, não. Ele vai me retornar apenas essa operação aqui depois do return. Então, o return é o seguinte. Eu tenho minha função e eu quero que ela me retorne o quê? Isso daqui. Então, vamos ver na prática como funcionaria. Como é que eu pego esse A? A gente cria uma variável chamada A, joga inteiro, aquele mesmo esquema de sempre, né? Joga input, aí joga aqui uma... Peraí que eu tô como um só, velho. Joga parênteses, cadê? Abre aspas, coloca digit, né? Então, eu falei que meu parâmetro vai vir daqui, né? Aquele mesmo esquema de lá, tá? Vamos ver o que acontece se eu colocar print. Agora veja só, eu vou colocar print, quero que ele printe a minha função. Lembrando, isso aqui significa que é uma função. Eu chamei a minha função de área e ela depende dessa variável aqui, que eu vou pegar ela aqui, tá? Então vamos lá, vamos botar o código para rodar. Aqui é o digit. O lado do quadrado, claro que eu posso vir aqui e deixar uma coisa mais completa, né? Digit, o lado do quadrado. Colocar a área é tanto. Claro que eu posso, né? Mas só um exemplo bem simples. Vamos lá. Digit. Vou digitar 4. Pô, deu erro aqui. Tá. Por que deu erro aqui, ó? Eu esqueci de falar que essa é a minha área. Essa é a minha função área. Depende de A. Basicamente o erro foi isso aqui, tá ligado? Porque... Eita. Apaguei a outra barra, velho. Caramba, como só tá pica, velho. Pronto. O que acontece é o seguinte. Quando você for puxar essa área, tem que escrever ela todinha assim, tá? Porque senão o programa vai entender que essa área é uma coisa que, na verdade, não existe. Porque você falou que é área dependendo de A. Então, quando for escrever, tem que ser área dependendo de A. Tá certo? Agora vamos lá rodar. O lado vai ser 4. Olha lá, viu? Rodou. Agora vamos pegar uma que eu já tinha pronta. Por exemplo. Deixa eu ver. Pronto. Esse aqui. Esse aqui tá legal. Deixa eu ver. Esse aqui tá legalzinho. Vamos lá. O que acontece? Vamos analisar agora. Criei uma função. Def para criar uma função. Chamei essa minha função de uma função de múltiplo. Tá? Desta vez, eu vou ter duas variáveis. Por quê? A questão me pedia que eu falasse, criasse uma função
que ele me retornaria se o primeiro número que eu digitar é múltiplo do segundo número. Então vamos lá. Eu criei aqui minha função área. Criei aqui minha função múltiplo. E desta vez ela vai depender de dois parâmetros, A e B. Porque eu preciso ter dois números, né? Para ver se são múltiplos. E o que foi que eu pedi aqui? Eu quero que ele me retorne o seguinte. Eu quero que ele me retorne o resto de entre A e B. Porque para os números serem científicos, isso aqui. Mas voltando, vamos lá. Aí eu coloquei return A resto B. Então é o seguinte. Eu pedi o seguinte. Eu quero que ele me retorne apenas quando o resto for igual a zero. Se eu tirasse esse igual a zero aqui, ele me daria o resto. Então, se eu colocasse 10 dividido por 5, eu colocasse print múltiplo, por exemplo, né? Print múltiplo. O que ele me dá? Ele me dá o resto de A em B. Mas quando eu forço uma condição aqui dentro, ele só vai me retornar quando essa condição aqui for atendida. Então, se isso aqui não existisse, eu colocasse isso aqui, essa seria uma função com nome múltipla, com duas variáveis, que ela iria me retornar o resto da divisão entre a primeira variável e a segunda. Porém, quando eu coloco uma condição, essa variável, na verdade, ela só vai me retornar verdadeiro ou falso. Por quê? Eu só quero que ela me retorne. Eu só quero que ela me retorne quando o resto for zero. Tá vendo aqui que eu tô pedindo, ó? Me retorne apenas quando o resto de A e B for zero. Então, quando eu botar aqui 8 e 4, o resto vai ser zero, correto? Então, o que acontece? Vai entrar aqui, ó. If, nome da minha função, múltiplo, né? Lembrando, bota o parâmetro, né? E como assim tu colocasse só if, não colocasse nenhuma condição? Porque a minha condição já tá aqui, Edward. Ela já tá aqui, ó. Então, quando essa condição for aceita, o meu programa vai entender que isso aqui já foi atendido. O if já foi atendido. Porque ele só vai me retornar isso aqui quando for igual a zero. E esse if é o seguinte. E quando eu coloco o if aqui, ele só vai me retornar quando o múltiplo for verdadeiro. E ele só é verdadeiro quando for igual a zero. Então eu coloquei print verdadeiro. Né? Eu poderia colocar print abre parênteses, print múltiplo. Né? Então, e se essa condição aqui que eu coloquei não fosse aceito? Ele vai ignorar isso aqui, porque não foi aceito. E aí pro else. Bora testar? Primeiro número 8. Segundo 4. Olha lá. True. Ele sabe que 8 dividido por 4, o resto é igual a 0. Logo, o meu if é verdadeiro. Porque meu if é e se? Né? Sendo que se eu colocar esse cara aqui, automaticamente ele está aqui porque essa condição foi aceita. Tá ligado? Deu pra entender mais ou menos? Mas se não deu, eu boto dando uma testadinha, tá ligado? Brincando um pouco. E se eu colocar 7 e 3, false. Essa condição aqui não foi aceito. Logo, tudo isso aqui é negado e vem pra cá, pro else. Entendeu? E aqui a mesma coisa. Minhas variáveis eu pego normalmente. Tá? Então, acho que é isso. Não tem muito o que falar, não. Tem outras funções aqui, ó. Que é essa aqui, por exemplo, é uma função de... Pra me retornar qual é o número. Vou deixar um tempinho aqui, se tu quiser dar uma printzinha, estudar ela melhor. Basicamente, o cara digita o primeiro número, o segundo, e vai te retornar qual é o número, né? Também tem... Deixa eu ver. Também tem essa daqui, ó. Que é a área do triângulo. É a mesma coisa do quadrado. Só muda aqui dividido por 2. Aqui deixa um pouco mais... um pouco mais sintático, né? E aqui deixa um pouco mais completo também. Aqui é a mesma coisa que eu fiz, tá ligado? Só deixei um pouco mais compacto. É aquela que a gente fez aqui, tá? Sendo que eu deixei ela um pouco mais bonitinha. Essa daqui. Então é isso, mano. Não tem muito dificuldade não, tá ligado? Basicamente essa é a questão de def e return. Def é pra criar função. O que tu colocar aqui
é o nome da função, quando precisar chamar ela, e esse cara aqui é o parâmetro dela, né? Então se tu precisa de um parâmetro para fazer a equação, tipo aqui que era quadrado, eu quero somar 10 números, 10 parâmetros, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, desse, basicamente isso aí.